Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, bom dia para todos. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa matéria. Então, esse PET, ele trata dos modelos atômicos, até nós chegarmos no modelo atômico atual. Então, nós começamos estudando o modelo do Dalton. Na semana passada, nós estudamos o modelo do Thomson, que foi o primeiro, foi o que descobriu as partículas negativas, os elétrons, né? Ele foi o primeiro a dizer que o átomo não era indivisível, como acreditava-se, né? E hoje nós vamos falar do modelo atômico do Rutherford. Então, o Rutherford, ele foi o primeiro que conseguiu comprovar exatamente aquilo que ele estava falando. Ele fez um experimento científico para comprovar para a comunidade científica aquelas conclusões que ele tinha tirado. Então, como é que foi esse experimento? Ele pegou lá uma lâmina de ouro. Então, pensa numa gilete, uma coisa bem fininha de ouro. E ele jogou em cima dessa lâmina de ouro partículas alfa. Então, ele usou um aparelho, tipo um aparelho lá de raio-x. Quando você está lá no raio-x, você não fica lá para tirar uma foto. Eles jogam sobre você partículas radioativas que atravessam a sua pele e deixam marcados só os seus ossinhos, não é assim? Então, ele pegou essa lâmina de ouro e jogou a partícula alfa sobre ela. Ele sabia que essa partícula alfa era positiva. Ele queria saber o que comportamento que ela teria. Do outro lado da lâmina, ele colocou um papel de fotografia. Tipo aquele papel que a gente tira no raio-x mesmo, aquele papel duro, onde fica marcado, tá? As partículas alfa. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam, o Rutherford percebeu o seguinte, que dos tiros que ele dava, das partículas alfa que ele jogava, a maior parte passava pela lâmina de ouro como se não tivesse obstáculo nenhum. Então, passava reto. Se ele atirasse em cima, ficava marcado no papel em cima. Se ele atirasse embaixo, ficava marcado embaixo, como se não houvesse obstáculo nenhum na frente dele. Mas ele observou que sim, tinha um pequeno número de partículas alfa que ele jogava e não ficava marcada no papel. Se não ficava marcada no papel, era por quê? Porque batia e voltava. Então, ele concluiu, peraí, o átomo inteiro não é maciço, não. Mas existe, sim, uma região maciça, porque existem algumas partículas que estão batendo e voltando. Só que eram poucas. E ele percebeu também que tinha um pequeno número de partículas que ele jogava numa direção e ela ficava marcada no papel ou mais para a direita ou mais para a esquerda. Ela sofria desvios. Então, olha só. Vamos analisar. O que o Rutherford observou? Ele observou que
A maior parte das partículas alfa passava direto. Um pequeno número de partículas alfa batia e voltava. E um outro pequeno número de partículas alfa sofria desvios para a direita ou para a esquerda. Isso ele viu, observou. E o que ele concluiu? Ele concluiu, então, que já que a maior parte das partículas alfa passava direto, quer dizer que a maior parte do átomo é espaço vazio, não tem nada. Mas, já que existe uma pequena parte, um pequeno número de partículas que está batendo e voltando, a maior parte do átomo é vazia, mas existe sim no átomo uma região maciça. E é uma região pequena, porque são poucas as partículas que estão batendo e voltando. Certo? Além disso, ele concluiu o quê? Ele sabia que a partícula alfa era positiva. Ele falou, ó, naquela época, quando Thomson descobriu os elétrons, que eram partículas negativas, eles descobriram que positivo com negativo se atraía e que cargas de mesmo sinal se afastam. Então, o que ele deduziu? Que a partícula alfa era positiva, que ela vinha. Quando ela passava perto de uma região que também era positiva, ela era jogada ou para a direita ou para a esquerda. Então, ela sofria os desvios que ele estava falando. Sendo assim, ele fez, então, um modelo atômico muito simples em relação ao modelo que nós temos hoje, mas foi o princípio de tudo. E ele não estava errado no que ele falou, ele estava certo. Então, o que a gente conclui com esse modelo que o Rutherford fez? Olha só, vamos analisar juntos aqui. Ó, a gente conclui que existem no átomo duas partes que são. Então, olha só, o átomo é constituído de duas partes, que são o núcleo e a eletrosfera. No núcleo existem as partículas positivas, que são os prótons, e existem os nêutrons, que são partículas, como o próprio nome diz, sem carga elétrica. E na eletrosfera existem os elétrons, que são partículas negativas. Só que o Rutherford, ele não chegou a falar dessa eletrosfera. Quem descobriu a eletrosfera foi o próximo modelo atômico que a gente vai estudar, que descobriu o fora do núcleo. Então, o Rutherford, ele se ateve ao estudo do núcleo. O que ele falou? Ó, o átomo, ele tem uma região pequena, maciça, positiva, que ele chamou de núcleo. E o que ficou fora do núcleo para ele? Espaço vazio. É o que ele achava que tinha fora do núcleo, espaço vazio. Tá? Então, gente, a partir daqui, a gente aprendeu a fazer, foi construída a representação dos elementos químicos. Como que é essa representação? Ó, cada elemento químico tem um símbolo. Esse símbolo, ele é identificado por uma letra maiúscula ou duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Do lado dele, vem dois números, que a gente representa pelas letras Z e A. O Z é o número atômico. O número atômico é o número de prótons que tem dentro do núcleo, tá? Quando o átomo está equilibrado, quer dizer, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, quer dizer que o próton é igual ao elétron, tá? O A, a gente chama de número de massa,
que é a soma de tudo que tem dentro do núcleo, que são prótons mais nêutrons. Então, quando eu te dou essa representação, por exemplo, do cloro 1735, o que você entende? Olha, que ele tem, ó, o número de baixo é o número de prótons. Ele tem 17 prótons. Como ele não tem carga nenhuma aqui, nem positiva, nem negativa, quer dizer que ele não ganhou e nem perdeu elétrons. O número de prótons é igual ao de elétrons. Então, ele tem também 17 elétrons. Como que eu descubro o número de nêutrons que ele tem? Olha, o número de cima é próton mais nêutron. O número de baixo é próton. Então, se eu subtrair um do outro, eu vou cortar próton com próton e vai sobrar quem? Olha, os nêutrons. Então, para eu saber o número de nêutrons, é só eu subtrair um do outro. Quando eu subtraio, eu vou descobrir esse número qual é. Certo? Agora, um átomo pode virar um íon. O que é um íon? Um íon é um átomo desequilibrado. Quer dizer, as cargas positivas e negativas não são iguais. Ok? Então, como que acontece isso? Agora você vai ter que aprender uma coisa que é o contrário do que você vem aprendendo a sua vida toda. O positivo não é o próton, o negativo é o elétron. Os prótons estão presos dentro do núcleo. Eles não saem de lá. Os únicos que podem se movimentar são os elétrons, certo? Então, um átomo pode perder ou ganhar elétrons. Quando ele perde elétrons, ele está perdendo carga negativa. Então, quem perde elétrons, perde carga negativa. E acaba ficando o quê? Positivo. E quem ganha elétrons está ganhando cargas negativas. Então, ele acaba ficando o quê? Negativo. O íon positivo é chamado de cátion. E o íon negativo é chamado de ânion. Ok, gente? Beleza, então.